Olá pessoal do Espada de Miguel, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar do horóscopo das árvores. Para quem gosta de horóscopo, é mais uma opção para vocês terem e conhecerem um pouco mais sobre as características relativas à sua data de nascimento. Então, falando sobre uma parte histórica, né, a respeito deste horóscopo, na antiga Gália, né, a população ela tinha uma relação muito próxima, muito forte com as grandes florestas que existiam naquela época. Os habitantes daquele local, que são os gauleses, eles ocupavam uma área que correspondia ao que hoje é a França, a Bélgica, a Suíça, Itália e a Alemanha. E eles viveram nesse local até mais ou menos 50 a.C., até que foram conquistados pelo Império Romano, naquela expansão, né, do Império Romano, pelo imperador Júlio César. Então, assim, como eles tinham uma relação muito grande com as florestas, os habitantes de Gália, eles também usavam as florestas para retirar o seu alimento, para retirar a matéria-prima para suas construções. E também utilizavam como um local para se esconder de outros povos que poderiam invadir suas terras. Então, assim, a importância que a parte vegetal tinha para eles era tão grande, para os habitantes desta região, que os druidas, que eram os sacerdotes, a mais alta posição religiosa dos gauleses, eles desenvolveram um horóscopo, e esse horóscopo ele era fundamentado nas árvores, o que fazia até um certo sentido, porque a relação era muito próxima com as árvores, com a estrutura vegetal. Então, até os próprios sacerdotes criaram um horóscopo nesse sentido, com as árvores que eles tinham naquela região. E como os horóscopos, este horóscopo também tem a relação da sua data de nascimento com o signo, que no caso é o signo de árvore, que corresponde a essa data. Vamos começar pelo Carvalho. O Carvalho, ele é daquela pessoa que nasceu em 21 de março. Né? São pessoas que possuem muita estabilidade na sua personalidade, são pessoas muito firmes e são consideradas pessoas bonitas, né? Chamam a atenção pela beleza. Podem também, de acordo, né, com as pesquisas que eu fiz, podem ter uma pequena tendência à infidelidade. Entretanto, quando essas pessoas vão se tornando mais adultas, amadurecendo com os relacionamentos, isso acaba diminuindo. Elas também possuem uma inteligência muito forte, né, iluminada, clara, precisa, e são pessoas também, indivíduos com muita perspicácia e muito realistas. Outro signo que tem a ver com um dia só, os 4 primeiros só vão ser um dia, né? É o IP, no caso 21 de junho, né? Então, assim, pessoas de IP são pessoas com muita criatividade e são pessoas mais introvertidas. Elas possuem bastante imaginação e a criatividade é um ponto forte, né, deste signo. Normalmente elas não entram em discussão sem necessidade, né? Então, como são pessoas muito tranquilas e são pessoas assim mais quietas, elas normalmente entram numa discussão só se
for ser uma coisa muito grave, mas normalmente isso não acontece, entendeu? Então, elas possuem ótimos argumentos, né? E se elas veem que a discussão não vai para frente, fica aquela coisa meio sem sentido, elas deixam para lá, deixa que o próprio tempo cuide, né? Para que se mostre que elas tinham razão. A Oliveira, dia 23 de setembro. São indivíduos que possuem grande sabedoria, são pessoas muito atraentes, com personalidade muito destacada, né? As pessoas percebem muito dentro da multidão uma pessoa deste signo. São pessoas que pertencem à classe dos dedutivos e reflexivos. São pessoas que não gostam de violência e nunca ficam se intrometendo na vida de terceiros. Eles buscam cuidar da própria vida, das suas coisas. Podem ser pessoas bem ciumentas e, para conseguir controlar essa tendência que tem, eles possuem um autocontrole grande, justamente para que esse ciúme não atrapalhe suas relações, né? E nem os objetivos que essas pessoas possuem. Agora, o Jacarandá. O Jacarandá é para a pessoa que nasceu dia 21 de dezembro. São pessoas que possuem uma aura de mistério, de magia. São pessoas misteriosas, mágicas. Elas também tendem a ser sofisticadas e possuem muita vaidade. No âmbito sentimental, gostam de emoções fortes, relacionamentos que nem sempre são muito tradicionais. E uma coisa muito interessante também gostam de parceiros que não se importam em ser dominados, passivos na relação. São também pessoas que não gostam de rotina, né? Não são muito reflexivas, estão mais no âmbito da fantasia e da imaginação. Então, assim, de um modo geral, o Jacarandá são pessoas assim, que a gente pode dizer místicas, né? São pessoas pouco tradicionais em algumas áreas de sua vida e que têm uma imaginação muito fértil. A Goiabeira, esse signo vai de 22 de dezembro até 1 de janeiro. Normalmente são pessoas com muita sensualidade, românticas, carinhosas e muito afetuosas. Possuem grande lealdade e sinceridade. Mas uma coisa que acontece com esse signo é que nem sempre eles conseguem se satisfazer com as suas relações amorosas. Também são pessoas que não gostam de rotina e também não são muito reflexivas. Então são assim pessoas mais imaginativas, pessoas que estão mais no âmbito da fantasia. O Cedro, 2 de janeiro até 11 de janeiro e de 5 de julho até 14 de julho. Uma das grandes características das pessoas de Cedro são que elas gostam de estar no centro das atenções. São aquelas pessoas meio tipo leoninas, né? Que gostam mesmo de serem percebidas, né? De serem admiradas. Elas gostam do luxo e também podem se mostrar como pessoas mais egoístas. Possuem grande egocentrismo e não gostam de ser contrariadas. Ao mesmo tempo, também são pessoas que têm um caráter muito prático e têm uma inteligência muito, muito destacável, né? Não se iludem por qualquer coisa e buscam atender os seus anseios econômicos e sentimentais. Por serem muito práticas, né? Por serem pessoas práticas, elas buscam usar a sua inteligência e essa praticidade para conseguir chegar onde precisam.
A quaresmeira vai de 12 de janeiro a 24 de janeiro e de 15 de julho a 25 de julho. São pessoas que são consideradas bonitas, vaidosas, com grande poder de atração e são charmosas. Pertencem à classe dos realistas e observadores, mas podem ser muito arrogantes. Então é uma coisa que eles precisam tomar muito cuidado, né? Os nativos desse signo. Também são considerados pessoas carinhosas e atentas com seus parceiros, principalmente se entre as duas pessoas houver correspondência, relação bionívoca, né? Envolvimento. Tem grande senso de humor e consegue semear a harmonia na família. Então, assim, são pessoas harmoniosas, até com humor bom, e também são pessoas carinhosas, observadoras e realistas. Os ciprés são pessoas fortes e saudáveis, são grandes amigos e excelentes amantes. Gostam da vida no campo, de crianças e de animais. São da categoria das pessoas fantasiosas. Possuem grande versatilidade e são aprazíveis. Elas também são pessoas que tendem a ser fiéis a uma só pessoa. Podem ser pessoas de grande afeto, mas pode acontecer de serem pessoas que alimentam sentimentos infantis. E por esse motivo nem todo mundo as leva a sério. A moreira, ela vai de 4 de fevereiro até 8 de fevereiro e de 1 de maio a 14 de maio. São pessoas que podem demonstrar certo desinteresse, indiferença e pessimismo. O que de certa forma pode atrapalhar a vida dessas pessoas. Isso é bem claro de perceber, porque pessoas pessimistas realmente podem dificultar a própria vida, porque o pessimismo leva a pessoa só para baixo. São pessoas de muito orgulho, né? E não gostam de pedir ajuda para pessoas, só se for uma coisa muito séria, uma coisa muito fora daquilo que ela consegue fazer. Pertence à classe, né, dos dedutivos e reflexivos. Às vezes eles até avaliam e criticam. No entanto, eles possuem dificuldade em resolver os seus próprios problemas no dia a dia. Então é interessante que esses indivíduos tenham mais coragem para resolver os seus problemas de todo dia, entende? E também coragem para solicitar alguma ajuda quando for preciso. O coqueiro, 9 de fevereiro até 18 de fevereiro e 14 de agosto a 23 de agosto. São pessoas bonitas e resistentes, se portam como se fossem verdadeiros guerreiros e nada as deixam com medo. São pessoas que sua companhia remete a aventura. Então, se você tem contato com esse tipo de pessoa, é aquela pessoa que gosta de fazer coisas assim, que envolva aventura, que envolva, como eu posso dizer, situações empolgantes. Gostam de aproveitar o amor de forma bem forte, são bem intensos. Eles não colocam limites no amor que sentem por outra pessoa. Então eles dão o máximo de si. São pessoas com muita confiança e ótimo humor. Possuem um raciocínio muito rápido e observam bastante, são realistas e têm um caráter muito prático. Excelente signo. Pinheiro, vai 19 de fevereiro até 28 de fevereiro e de 24 de agosto até 2 de setembro. São pessoas que têm muita elegância, são requintadas, possuem personalidade forte, intensa, marcante. Então, assim, são pessoas que você não vê elas abatidas. E até nos momentos mais difíceis, elas conseguem ultrapassar as dificuldades
e resolver os problemas. São pessoas que não se entregam facilmente. Quando estão apaixonadas ou gostando de uma pessoa, elas demonstram realmente esse amor à pessoa em questão. Pertence à classe dos dedutivos e reflexivos. Salgueiro, 1º de março até 10 de março, 3 de setembro até 12 de setembro. São pessoas que normalmente são charmosas, que possuem um mix de melancolia e sensualidade. Gostam muito da natureza, gostam de viver com mais pessoas, são sociáveis e não são introvertidas, elas têm bastante extroversão. Gostam de assumir compromissos que não sejam inflexíveis. Quando gostam de alguém, vivem a relação com muita intensidade e pertencem à classe dos imaginativos e fantasiosos. O eucalipto, 11 de março a 20 de março, 13 de setembro a 22 de setembro. O que mais chama atenção nesse tipo de pessoa deste signo é a inteligência. São muito observadores e são realistas. Têm grande criatividade, são dinâmicas e procuram por projetos que sejam ou audaciosos ou que tragam alguma inovação. São também pessoas que demonstram ser calmas e tranquilas, mas no seu interior, por dentro, elas são muito agitadas. Então, essa agitação pode fazer com que elas tenham dificuldade, né? E podem ser um pouco possessivas no amor. Elas podem ter aquele sentimento de possuir a pessoa na questão amorosa. O cajueiro, 22 de março a 31 de março, 24 de setembro até 3 de outubro. São indivíduos carinhosos, com grande sensibilidade e com grande capacidade de amar. São pessoas também mágicas que exibem um fascínio sobre as pessoas. São pessoas que você vai perceber que elas fazem grandes sacrifícios para ajudar as demais pessoas. São de características intuitivas, são sutis também. E podem ter a capacidade de antever situações previamente. Pertence à categoria dos imaginativos e fantasiosos. Bambu, 1º de abril até 10 de abril, 4 de outubro até 13 de outubro. São pessoas altruístas, desprendidas e que possuem grande habilidade em ajudar os outros em quase todas as situações. Tem grande relacionamento com pessoas de várias personalidades distintas. Pertence à classe dos reflexivos e dedutivos. O que pode acontecer com esse signo é que a sua característica inflexiva pode aparecer nos momentos em que seus sentimentos, ele percebe que os seus sentimentos não são retribuídos, que só ele possui aquele sentimento. E neste caso, quando eles percebem que só eles sentem, podem virar pessoas vingativas e rancorosas. O Manacá, 11 de abril até 20 de abril, 14 de outubro até 20 de outubro. São indivíduos sadios e fortes, possuem grande senso de justiça. Esse grande ideal de justiça pode fazer com que essas pessoas sofram muito com contrariedades e podem se decepcionar fácil, porque nem sempre a justiça ela acontece em todas as situações. No campo sentimental, gostam de relacionamentos mais calmos, mais seguros, com pouca divergência e consideram que a fidelidade é a base da relação, da convivência entre as duas pessoas. E como já deu até uma ideia no início, né, quando comecei a falar desse signo, elas podem se magoar com facilidade.
E elas também não gostam de ser contrariadas. Pertencem à classe dos dedutivos e reflexivos. O interessante desse signo é que o próprio senso de justiça deles pode levar a se contrariar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eles não gostam de ser contrariados. Então, assim, eles é um signo que muito provavelmente vive nessa dicotomia, né, de eu quero a justiça e nem sempre eu consigo, fico contrariado. Não, mas eu não gosto de ficar assim. Então não deve ser muito fácil, deve ser complicado. A paineira, 21 de abril a 30 de abril e de 24 de outubro até 2 de novembro. São pessoas acanhadas, meigas, que observam as coisas, são pessoas boas, são pessoas caprichosas. Podem ser considerados como os indivíduos mais contraditórios desse horóscopo. Por quê? Porque eles possuem um humor que é muito bom em determinado momento, mas no outro momento o humor já é ruim. Podem ser indiferentes a uma pessoa. E ao mesmo tempo, no outro momento, podem ser ciumentos. Ou seja, eles vivem nessa contradição. O humor tá bom num instante, o humor tá ruim no outro. Sente muito ciúme da pessoa em determinado instante, mas logo depois já não liga para essa pessoa. Pode estar triste num certo momento e depois estar super feliz. Ou seja, eles alternam muito o seu estado, né? Então, assim, para ser feliz, esse signo precisa conter esses dois aspectos contraditórios, né? Precisa ter mais harmonia no seu interior. A mangueira, que é o meu signo, ele vai de 15 de maio até 30 de maio, 3 de novembro a 27 de novembro. São pessoas que gostam de muito espaço, de muito sol, de ar fresco, de muito carinho. Normalmente são pessoas muito carentes, não gostam da solidão. Mas nem sempre elas não estão sozinhas. E também tem uma característica desse signo que ele é terrível, não é legal. Elas costumam acusar outras pessoas pelas coisas que elas são responsáveis. Então, por exemplo, alguma coisa não dá muito certo, elas costumam acusar outra pessoa que está perto daquilo que não deu certo, né? Então, assim, há uma necessidade dessas pessoas raciocinarem mais, né? E também serem mais justas também, né? Aprender a ser mais justa. São pessoas da categoria dos fantasiosos e imaginativos. A Cássia, 25 de maio a 3 de junho, 22 de novembro a 1 de dezembro. São pessoas que têm muito dinamismo, são pessoas alegres, boêmias e talvez tenham um pouco menos de responsabilidade. São pessoas assim menos responsáveis. Elas cativam as pessoas ao seu redor com sua delicadeza e humor que está sempre bom. Nem os colegas não conseguem ficar chateados com esse signo, porque eles sabem tratar as outras pessoas de uma forma que é difícil ficar chateado com elas, mesmo que elas tenham cometido algum engano. São pessoas fantasiosas, imaginativas e ambiciosas, mas não gostam de ser enganadas. A seringueira, 4 de junho a 13 de junho, 2 de dezembro a 11 de dezembro. São pessoas delicadas, bonitas. Elas podem se assustar com muita facilidade. Possuem grandes valores, mas nem sempre eles conseguem exteriorizar esses valores. E por isso, às vezes, as pessoas as rotulam como pessoas antipáticas ou que têm pouca sensibilidade. No campo sentimental, não conseguem se entregar facilmente, inclusive por essa dificuldade de colocar para fora os sentimentos, né? No entanto, depois de obter maior confiança, pode ser que isso melhore, porque
conseguem adquirir maior confiança, colocando seus sentimentos para fora de uma maneira melhor, com mais confiança, e aí o parceiro pode ser feliz com esse signo. São reflexivos e dedutivos. A figueira, 14 de junho a 23 de junho e 12 de dezembro a 21 de dezembro. São pessoas que dificilmente passam despercebidas. São pessoas muito sensíveis, de muita segurança, fortes e muito sensuais. São realistas e observadores. O grande problema do nativo de Figueira é que nem sempre eles lidam muito bem com os contratempos, com as contrariedades. Se isso acontecer, costumam ficar nervosas e podem ficar desorientadas. Então, assim, é necessário que usem, né, a sua lucidez para que não fique desorientado por qualquer coisa e que também não sejam afetados por qualquer problema, para aproveitar melhor o potencial que tem. Essas são as referências do trabalho. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.